Bom dia! Olá! Bora começar. Vou começar com um pequeno, ou uma pequena, não sei se é feminino ou masculino, sermão. É um sermão, ok, que tem a ver com uma coisa que eu vi repetidamente nas provas. Muitos de vocês escreveram o seguinte: temos uma função f de um conjunto A para um conjunto B, e eu tenho uma asinha no A, aqui o B. Agora, ou seja, meus dados são, tenho uma função f de A para B, eu tenho uma asinha que é um membro do A, e eu vi essa frase tantas vezes que eu precisei comentar para a galera toda, não pessoalmente só. Serra Bzinho no Bzão, tal que f de A é igual a B. Alguém aqui que queria assumir que escreveu isso, com certeza tem pelo menos 5, né? Pelo menos 5 anos da turma. Alguém, não sei se foi A e B, C, D, ou que sei lá. Tem gente aqui que escreveu isso. Ok, primeira observação é a seguinte: não está errado, ok? Por que não está errado? Porque cada vez que eu quero sejar um bichinho num certo conjunto, eu preciso saber que meu conjunto não é vazio, ok? Ainda mais se eu quero pegar um bichinho Bzinho nesse conjunto, tal que ele é legal, num certo sentido, eu preciso saber o quê? Onde o vazio está. Como? Onde o vazio está. Não, peraí. Para solicitar um Bzinho tal que satisfaz uma propriedade, eu preciso ter como dado... Não, esqueça, eu estou num contexto bem mais geral. Você tem que saber primeiro que esse Bzinho existe. Pois é, preciso saber que existe um certo Bzinho no Bzão tal que faz exatamente essa coisa. Agora, realmente, Leo tem razão. Aqui eu sei que existe tal Bzinho, por quê? Porque a f é função ou subjetora? Quem acha subfunção? Maurício só. Acho que para você pegar um... 2. Não. Maurício e... Tá, ok. Eu sabia que não era Fabrício, tá? Mas, baby steps. Eles têm razão, porque a única coisa que eu preciso aqui para fazer isso é que ela é função. Subjetiva quis dizer que garante a existência de coisas aqui, dados aqui, certo? Então, pelo fato que aqui você poderia falar, ei, a f é uma função, ok? Então, eu posso sejar esse b. Mesmo assim, então, está correto. Agora, não seria correto fazer isso se meu alvo fosse provar que para todo Bzinho no Bzão algo acontece. Isso não seria correto, por quê? Se eu começar a minha prova assim, quando eu quero matar isso, qual é o meu problema? Você está usando o que você quer provar, basicamente? Não, eu não estou supondo aqui que todos têm o Bzinho, mas estou falando... Inclusive, esses bichinhos aqui, talvez isso te confundiu, não são isso, é outra coisa. Quero provar que todos os Bzinhos de B são azuis, ok? E começo assim, seja um Bzinho no B tal que f de A igual a B. Eu perdo a generalidade no sentido de o Bzinho que eu peguei não é mais arbitrário. Então, no melhor dos casos, eu não vou provar que todos os Bzinhos no B fazem isso, eu vou provar que todos os Bzinhos que fazem isso, fazem isso. Então, se eu quero provar isso, realmente essa coisa seria errada para escrever. Uns continuaram nessa maneira para matar esse alvo, e esse seria errado. Outros não continuaram nessa maneira, então não fizeram esse erro, mas mesmo assim, até para todos os casos, na verdade, essa coisa é esquisita. Até quando ela é literalmente correta, é esquisita. Qual o problema com essa coisa? Eu estou poluindo. Se eu escrever isso, eu estou poluindo o meu escopo. Por quê? Tem uma asinha no A. E eu sei que a f sendo função vai mandar esse cara para um certo bichinho no B. E eu já tenho um nome perfeito para esse bichinho. Qual é o nome que eu já tenho? f de A, sim. Agora, qual seria o sentido de introduzir um novo nome para esse bichinho lá, em tal forma que eu vou me confundir depois que vai aparecer um certo Bzinho aqui, vou confundir meu leitor também. Cada vez que se você continuar assim, cada vez você poderia completamente esquecer essa coisa aqui. E cada vez que você usar o Bzinho assim, use o próprio f de A. Agora sem parênteses, com parênteses, tua escolha.
Ou seja, aqui estou falando, ei, vou chamar esse bichinho que a F, que o A está sendo mapeado através da F, vou chamar ele de B. Por quê? Você já tem um nome perfeito para esse bichinho chamado F de A. Isso não ajuda ninguém, pelo contrário, ok? Melhor, mas ainda ruim, seria apenas falar, ei, seja B ou F de A. Isso é exatamente a mesma coisa com essa, se a F é uma função, e é bem mais entendível e legível, mas mesmo assim ela está poluindo o meu escopo, introduzindo uma coisa completamente inútil, tá? Bem, precisava desabafar sobre isso, porque eu vi isso muitas vezes, e no final das contas, se eu tenho esses dados, graças à inferência que a gente viu de funções, eu já sei um bichinho no B. Qual é esse bichinho? O F de A. O F de A é um bichinho no B, porque o A é no A e a F transforma Azinhos para Bzinhos, então o F de A é um membro do B. Ok. Eu espero que eu não vou ver isso nas próximas provas. Vamos lá. Agora que eu voltar para discutir um homework que faz 2 ou 3 semanas que eu botei, não lembro exatamente, que era tentar imitar essa construção bonita que a gente tinha de cross para fazer uma coisa parecida com união. E a coisa bonita que a gente teve de cross foi a seguinte: se você tem eu espero que não vou precisar mais espaço, mas vamos ver. Se você tem cross B, então você tem 2 setinhas assim, quais são essas? Exatamente, você tem o out left e o out right, você chega no A e no B, e a ideia é que se você tem um certo outro bichinho aqui e 2 funções f e g, o que a gente viu que também temos? Tem uma setinha de onde para onde? Como? Isso não seria para, seria cross, certo? É ou de D para A cross B ou de A cross B para D. Qual é a direção certa aqui? De D para A cross B. E a gente deu um nome para essa função, qual foi? Não foi F cross G. O delta foi, não, esse foi a diagonal. Essa foi o parzinho FG. Que ela comporta como, vamos lembrar, a única maneira que você tem praticamente para esse negócio comutar foi, você começa no D e você vai aplicar no bichinho que você vai começar a F e a G, e os 2 resultados você vai juntar no parzinho. A ideia foi essa. E a gente viu a construção do F cross G, que foi meio parecida, vamos dizer. Tenho A cross B, tenho B, tenho A. Aqui eu tenho o C cross D. Agora talvez foi A e C, lá, não sei. Quais letras eu usei naquele momento. Talvez não foram essas, mas não importa. Agora a situação é que eu tenho 2 funções. Uma de A para C e uma de B para D. E a gente viu que, na verdade, cada vez que você tem 2 funções, não importa nenhuma relação sobre A, B, ou C ou D, você sempre pode definir a F cross G. E a F cross G acabou sendo uma função aqui, que vai para o C cross D. E agora as setas que faltam aqui é a out left, a out right, a out left e a out right. Eu espero que não errei. E a ideia foi que se eu apagar essas setinhas que eu tenho contra... Como é o nome disso? pontilhado. Não, pontilhado é isso. Como é? Tracejado. Isso aqui. Se eu apagar essas tracejadas, então aqui, no meu livro são pontilhadas mesmo, porque eu gosto mais. Ok, se eu apagar essas, em cada vez aqui, existe uma única função que você pode definir que vai ser legal. Interessante. Legal e interessante aqui quis dizer que é... Sim, não, que faz o bicho como tal. Então, como a gente viu, eu posso pensar eles como se fossem certos quebra-cabeça, e você está tentando várias setas para ver qual é aquela que vai fazer todo mundo feliz lá. Ok, agora o homework não era sobre o produto cartesiano, era tentar imitar essa ideia, falando sobre a união B. Então, que tal ver se a gente consegue desenhar uma coisa parecida que tem a ver com a união B?
meu objetivo aqui seria definir o que deveria ser chamado F união G. Então, essa obviamente vai ser uma função de A união B para C união D. Então, a ideia é que queria definir essa F uniãozinha G. E agora, a ideia é que eu preciso mais setinhas aqui, certo? C, D, B, A. Então, a ideia é que aqui tenha uma F, isso não mudou. E aqui tenha uma G, isso não mudou. E agora, quais são minhas setas? Não tenho alt, left e alt, right aqui. Mas tem uma certa seta, como que falou? A inclusão, eu posso incluir esse A aqui. E isso já foi dado no enunciado do problema. Aqui são as inclusões, certo? Por quê? Porque o A é o subconjunto do A união B. Então eu posso chamar a lambda XX, certo? Ok. Então agora faz sentido perguntar se tem uma seta aqui, uma função que eu posso botar aqui, que vai fazer todo esse bicho comutar. Alguém tem alguma ideia? O objetivo desse problema é definir o F união G. Então, alguém que queria falar sobre isso, que fez algo? Sei que pelo menos Tirone fez algo. Tirone, qual é a ideia? Então, um segundo. O problema está falando como você vai definir a F união G e se você precisa de certas mais exigências, restrições no teu problema. Então, começa definindo qual seria tua F união G. Você não precisa falar domínio com domínio porque isso é óbvio. Então, basta só falar qual seria o F união G de X, por exemplo. Nesse caso seria dois casos, né? Então é por casos, ok? Seria o F de X, se o X pertencer ao A. Ok. E G de X, se o X pertencer ao B. Ok. E se eu parar aqui, eu vou perceber que essa coisa tem um problema. Primeiramente, nem posso considerar essa coisa como bem definida, porque pode ser que meu A e meu B tem um overlap. Tem certos bichos que pertencem a ambos os conjuntos. E nesse caso, se eu olhar essa definição, não sei para qual branch, como é branch? Ramo. Para qual ramo? Ramo não é aquele negócio. Tá, ok. Beleza. Não sei para qual ramo dos dois ir, porque os dois são satisfeitos. Então, uma ideia seria falar aqui caso contrário, certo? Vamos investigar isso daqui a pouco. São dos cuidados que eu tinha avisado para tomar cada vez que é para separar, definir uma função por casos, você precisa investigar que os casos são distintos mesmo, ou caso que eles interceptam, você precisa verificar o que é. Que as Fs concordam lá, que nesse caso não importa qual lado você vai escolher. Se importa, quis dizer que não é uma função bem definida, porque a escolha que o cara que vai ler essa definição vai fazer, vai acabar afetando o resultado, e não pode. Então Tirone não parou lá, ele falou que eu vou definir isso apenas no caso que... Como foi? Eu tinha pensado que A interseção B igual a vazio. Perfeito. Então, Tirone falou, olha, cada vez que eu vou ter uma F e uma G nessa configuração, nesses conjuntos, e cada vez que o A e B vão acabar sendo disjuntos, eu vou definir minha F união G nessa maneira, e ele afirma que esse bichinho, nesses casos, vai comutar. E isso é bem fácil para ver que comuta, mesmo se você começar aqui com um xinho, e passar por aqui pela inclusão, você vai acabar no mesmo xinho. Que esse xinho é membro de A, e que sendo disjuntos, você sabe que ele não é membro de B. Então, se você chamar essa função dele, ela vai acabar onde aqui? No F de X. Agora, se você chamar aqui, a F vai acabar no F de X. Se você mandar isso para cá pela inclusão, ele vai deixar esse em paz e vai ficar F de X ainda. Então, esse lado comuta é precisamente o mesmo motivo, esse lado comuta também. Essa é uma resolução 100% aceitável nesse problema. Tiraria todos os pontos se tivesse caído numa prova. Agora, uma outra ideia seria, não, peraí, eu quero
dar quero definir essa função até em casos não tão especiais, quando o A e B são disjuntos. Quero permitir, quando eles são, até quando eles se interceptam, e eu posso tomar cuidado, falar, não vou permitir para qualquer caso, mas apenas no casos que a F e a G concordam nessa interseção. E nesse sentido, você pode até definir nessa mesma maneira, vai dar certo, ou botar aqui caso contrário, vai dar certo, e vai comutar, vai estar tudo bem. Agora, o que eu quero ver é o que acontece se você não tomar esse cuidado, e, por exemplo, escrever aqui caso contrário. Qual seria o problema agora? Ele pega qualquer X. Sim, ela vai pegar qualquer X que não pertence no A, mas qual é o problema? Porque Vai levar o X da repetição no F de x. Não, perde a unicidade. não, essa é uma função. Se eu definir por casos, usando o caso contrário, isso sempre vai definir uma função, se cada uma coisa aqui é função, certo? Então, nesse sentido, eu não tenho problema, essa é uma função bem definida. Mas qual... X não pertence na união da EB, nesse caso. Não, peraí, o domínio, não. O domínio é esse, não vou considerar X fora disso. Qual o problema com essa solução? Pode pegar qualquer X do universo. Não, ela vai pegar só no domínio, tá? Você vai levar o X que está na interseção do F de X. Qual o problema com isso? Que nunca vai levar no G, se tiver interseção. E qual o problema com isso? Porque eles não vão. Como? Eles são iguais, então não é um problema. Não, acho que alguém falou. Não tem outro. Não comuta. Não comuta. Vamos ver por quê. Na verdade, se eu definir S, a metade desse bicho comuta. Aqui, essa coisa está favorecendo a F. Tá? Faz sentido que está favorecendo a F? Porque, caso que o meu argumento pertence às duas coisas, eu vou chamar a F, não a G. Então, qual a parte que comuta aqui? Essa aqui. Essa aqui comuta. Vamos verificar. Isso começa com um xzinho. Manda a interseção aqui, na união, no mesmo X. Agora, chame a F. Com certeza vai acabar no F de X. E esse vai acabar lá. Ou seja, esses dois caminhos são os mesmos. Essa parte comuta. Mas agora não posso falar que é para o mesmo motivo essa comuta, porque se você começar aqui com um epsilonzinho, você vai acabar aqui no mesmo epsilonzinho aqui dentro. Só que agora, caso que esse epsilonzinho pertence na interseção, ele vai descer aqui para onde? Para o F de X. Mas aqui ele vai descer para o G de Y. Desculpa, é o F de Y. E aqui vai ter um resultado diferente. Supondo que a F e G discordam nesse caso. Então, se você favorecer a F, o diagrama não vai comutar apenas essa parte. Se você favorecer a G, o diagrama não vai comutar apenas a parte direita dele, ok? Mas, na resolução de Tirone, e na outra que ela fala que eu vou definir apenas quando F e G concordam, o diagrama comuta mesmo. O único problema é, se eu posso chamar isso de problema, e eu posso chamar isso de problema, é que essa coisa foi tão legal, a gente definiu para qualquer coisa. Para qualquer A e qualquer B, F e G assim, já sabe que tem um produto. Parece que tem algo bugado aqui nessa história, que a gente não pode fazer a mesma coisa sem tomar essas extra frescuras, que aqui a gente não tinha frescura nenhuma. E a pergunta para os próximos 30 segundos é pensar quem é o culpado aqui. Faz sentido essa pergunta? Não de vocês, mas das coisas que estão escritas no quadro nesse momento. Eu posso botar a culpa para algum deles e ver se eu consigo jogar ele fora e ver se eu acho uma coisa legal, no sentido de comportar tão bem como comportou essa parte do quadrado, quadro, sei lá o que é. Seria o próprio F união G? Não, peraí, o F união G não, sim, um segundo. Eu poderia falar que o problema foi na definição. Ou seja, a definição do próprio Tirone, que definiu F união G. Sim, poderia falar, talvez um cara mais esperto, sei lá, vai chegar aqui e definir uma maneira que vai servir para qualquer A e qualquer B. Mas se a gente pensar nessa configuração, a gente vai nos convencer que realmente não existe aqui uma resolução mesmo para qualquer A e qualquer B, que vai fazer esse bichinho comutar. Isso não é difícil perceber. Então a pergunta é, quem é o culpado? A própria união.
Ou seja, esse operador aqui tem essa propriedade legal, e a gente pode fazer isso e isso também aqui, e parece que a gente está chegando numa conclusão que talvez o problema aqui não foram as setas que temos, também o problema foi o próprio operador, união, que criou uma coisa tão ambígua. Uma coisa, juntou todo mundo lá e sei lá o quê. E podemos pensar que temos mais uma indicação que a união é bugada em comparação com o produto cartesiano, porque no produto cartesiano já tem essa lei bonita. Agora, se eu pegar a união, em geral, não vou ter que isso é igual a A mais B. O que eu posso afirmar aqui é que sempre que isso vai ser menor ou igual. Então, já parece meio... O conceito da união já parece meio... não tão útil para esse tipo de coisa. Certo que tem muitos usos, muitas utilidades, mas não poderia pensar que essa coisa seria similar dessa. Porque essa chega sem frescuras, funciona para todos, tem essa lei bonita aqui. Agora a união não tem essa coisa lá. Então, nesse momento, a gente vai procurar achar uma coisa que serve bem para isso. E o nome dessa coisa é coproduto. E vamos ver exatamente, entender por que ele é chamado assim também. Então, vamos lá. Meu objetivo agora seria explicar um pouco o que seria o coproduto. Vou apagar o desenho depois. Vou dar uma possível construção de um certo desse conceito. Tem várias notações. Agora, quando a gente faz teoria de conjuntos, o nome disso é união disjunta ou coproduto. Aparece essa notação. A teoria de tipos parece um maisinho. Em álgebra aparece mais esse, que faz sentido se eu pensar no nome coproduto, porque é um produto virado com a cabeça de baixo. Vocês vão pensar, vamos usar qualquer uma delas, por enquanto não é importante. A pergunta é como que eu vou construir isso. Então a ideia é que você tem um conjunto A e um conjunto B, e você quer definir essa operação. E você precisa se perguntar o que você necessita dessa operação. Antes de ver como você vai implementar essa coisa, você precisa saber quais são as necessidades disso. E a ideia é que você precisa, não importa qual notação você vai usar, você precisa que o A mais B tem que ser igual com A mais B. E você vai precisar que ele vai permitir fazer essas coisas equivalentes aqui, parecidas com essas. Então a ideia é que você começa com o A e o B. Você não pode pegar a união, porque os possíveis bichinhos que tem aqui, sim, vamos dizer que tenho, vou dar nomes mesmo. Vamos dizer então que o meu A é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, e meu B é o conjunto 4, 5, 6, 7, 8. Então isso quis dizer o quê? Ou não precisa ser assim, até 7. Então, isso quis dizer que se eu desenhar essas coisas, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o meu A e esse aqui é o meu B. Agora, se eu unir, mais uma maneira de entender uma deficiência da operação de união, assim que eu unir essas coisas, eu não tenho acesso, e olhar para meus membros da união, eu não tenho acesso de onde que cada um deles chegou. Porque, por exemplo, se eu ver o 4, não sei se esse 4 que estou olhando, se ele chegou a partir do A ou a partir do B, porque é conjunto, então só tem um 4 lá, não tem dois 4. Então a ideia é que eu vou querer criar uma cópia do A, vou chamar isso de A'. Eu vou fazer essa cópia nessa maneira simples. Vou pintar todo mundo azul. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Esse vai ser meu A'. E agora vou criar o meu B'.
pintado todo o membro dele, do B, vermelho. Aí vai ter o 4, o 5, o 6 e o 7. Ok? E agora eu vou fazer o que com esses dois conjuntos? Ideias? Os elementos que estão nos dois. Como? Os elementos que estão nos dois. Não entendi a primeira palavra. Ver os elementos que Ver. estão nos dois. Ver. O que Ver a que... interseção dos dois. A interseção dos dois Acho que foi isso que ele disse. é vazia. Não sei se é o que você quis dizer, porque ele falou talvez. Você vê os elementos em comum. Eu não entenderia o que significa ver os elementos. Tipo, ok, estou olhando para eles, estou vendo. Não, mas eu quero entender mesmo o que ele quis dizer. Não, mas não era certo, não. Tá. Entendi. Qual é o objetivo? O objetivo é construir essa coisa. Um operador que vai satisfazer isso e vai satisfazer essas coisas depois. O que basta fazer agora, para terminar? Seria... Parece para mim com... Parece com uma show com a soma da interseção entre os dois. É a diferença simétrica. Você vai unir os dois? Como? Quem falou? Unir! Sim, vou unir esses dois. Mas vai voltar para a mesma coisa. Não. E olha por quê. Porque se eu unir essas coisas agora, ou a linha... Eles são diferentes. 4 vermelhos diferentes do 4 azul. Exatamente. Então, aqui, não apenas isso. Então, esse conjunto, agora talvez vai ficar meio feio, mas eu vou tentar escrever. Esse conjunto vai ter quantos membros? 9. Vai ter 5 azuis. 1, 2, 3, 4, 5. E, inclusive, até as vírgulas você deveria ter pretas aqui. E também vai ter 4, 5, 6, 7. Ok? Vou botar as cores aqui. E a observação importante é que aqui realmente tem 9, porque esse cara aqui não é igual com esse cara aqui, porque esse é um 4 azul e esse é um 4 vermelho. Então, uma ideia de implementar esse operador de união de juntas seria faça numa maneira que você vai escolher qual é uma cópia A' de A e uma cópia B' de B numa maneira que garanta o quê? Que eles são disjuntos. E depois pega a união normal. Podia fazer uma união, o A', como em vez de um conjunto de inteiros, nesse caso, um conjunto de tuplinhas, de 2 tuplas. Um seria tupla, sei lá, 1A e B, Ok. 4 seria tupla 4B. Peraí, em vez de 3 azul, você teria o quê? Uma tupla de Dupla 3A. 3,A. Certo, uma ideia maravilhosa. Ou você veria A3, botando o rótulo na primeira. Ou uma ideia mais... uma escolha mais padrão, porque aqui você vai ter que mudar isso para qualquer A e qualquer B. Uma ideia padrão, diferente seria rotular os azuis com 0 e os vermelhos por 1. Então aqui seria, por exemplo, o 0,2 representa o 0 azul, o 1,4 representa o 4 vermelho. O 02 representa o 2 azul. O 2 azul, sabe o que eu falei aqui? É outra coisa? Estava errado. Ok, obrigado. Então, primeira observação é que esse processo que eu falei não determina mesmo um conjunto chamado união disjunta de A e B ou coproduto de A e B. Por quê? Porque eu deixei liberdade parece que eu escrevi uma interface. Deixei liberdade para o implementador para esse processo aqui de criar cópias de A e B que são, com certeza, disjuntas. Agora, Tirone percebeu muito bem que ele pode definir o A' e o B'. Espero que a gente vai concordar com essa definição que eu vou escrever. A' pode ser o singleton 0 cross A. E o B' pode ser o singleton 1 cross B. Isso vai formar, vamos lembrar o que é isso? Isso vai formar o conjunto de todos os 0 azinhos tais que o A está no A. Isso vai formar o conjunto de todos os 1 Bzinhos tais que o Bzinho está no B. Mas essa construção de Tirone serve muito bem porque ela realmente garanta que o A' e o B' são disjuntos e ela também garanta que o A' é uma cópia fiel do A. E agora preciso... Como? Não uma cópia.
é uma cópia fiel do A no sentido de, vou explicar exatamente o que significa isso. A palavra técnica que a gente fala não é cópia fiel, é que o A é isômorfo com o A'. A gente escreve esse simbolozinho, a gente fala que o A e o IB são isômorfos ou isomórficos. Isso vem de grego, que é surpresa. O iso significa igual e morfi significa forma. Então, isso quis dizer que o A e o A' têm a mesma forma no sentido de conjuntos. E no sentido de conjuntos, esse cara, se eu olhar de longe com os meus olhos de conjuntista, o A parece assim. Eu não consigo ver quais são essas coisas. A única coisa que consigo é que falar que esses são distintos, nada mais. E o A' aparece como a mesma coisa. Preciso definir formalmente quando é que eu vou chamar dois conjuntos de isômorfos. Quais vocês acham que seria a definição? Eu acho que pelo menos a cardinalidade tem que ser igual. Na verdade, a gente vai fazer a oposta ideia. A gente vai definir o que significa cardinalidade igual através disso, não vice-versa. Então, qual seria a ideia aqui? Cada membro de A tomado 2 a 2, 1 a 1, caso com a linha. Quero uma coisa formal. Aí, tomado 1 a 1, sei lá o quê. Quero uma coisa aqui que dá para escrever como uma fórmula. Uma coisa bem simples. Que provavelmente é o que você está tentando dizer, mas... Para todo x pertencente a A, Para dar uma ideia, vamos ter uma coisa completa na nossa mente e depois tentar responder. Alguém mais? Fale. Posso dizer que tem uma função vegetora de A? Perfeito. Existe f, tal que a f é bijetora de A para A'. O que significa uma bijecção no final das contas? É apenas uma tradução. Você rerotulou, renomeou os bichos, mas você pode trabalhar com tua cópia, nesse sentido uma cópia. Aqui tem só outros nomes. O que eu chamava aqui de 2, você chama de 0,2. O que eu chamava aqui de 6, você chama de 1,6, mas... eu posso ficar aqui trabalhando com meus bichos, você pode ficar lá trabalhando com os teus, e a gente tem uma maneira de traduzir qualquer coisa para qualquer coisa. Traduzir ida e volta, certo? Bijecção mesmo. Então, a gente encontrou agora uma definição, um conceito muito importante, a gente vai voltar isso na unidade 2, a ideia de isomorfismo. Mas os conjuntos morfi, ou seja, a forma, quis dizer como eles aparecem se eu esquecer as propriedades desses bichinhos. E a única coisa que consigo enxergar são esses pontinhos aqui. E não importa se você vai desenhar eles nessa maneira, ou sei lá como você vai desenhar esses bichos, mas no final das contas todas essas são isômorfos. Se você olhar de longe são apenas 5 pontinhos. Ou seja, a única coisa que você pode chegar lá realmente é a cardinalidade do conjunto, nada mais. Bem, então voltando nisso, eu deixei liberdade aqui, ou seja, qual seria essa função que você vai criar aqui, essa função bijetora, para ir de A para o A', você vai construir essa A'. Aqui, qual seria essa função? Ela mapeia o x, seria a lambda x. Essa aqui seria lambda x. Dupla 0x. Perfeito. E essa aqui seria a lambda x, 1x. Certo? Ela rotula todo mundo com 1, rotula todo mundo com 0. Então, com certeza, eles são disjuntos. É só pegar a união e isso vai funcionar. Ok. Agora, tendo entendido pelo menos uma ideia de complementar isso e deixando claro que tem outras maneiras de fazer a mesma coisa, eu quero ver o que acontece se eu voltar nesse mesmo problema que eu tinha para resolver agora, onde eu tenho então o A, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o D, aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o C. Eu tenho a F aqui, tenho a G aqui, aqui tenho o A coproduto B, e aqui tenho o C coproduto D. Agora quero definir
uma função descendo para cá, a pergunta é, quais são as outras setas que eu tenho? Oi. Eu não entendi, não sei se é cardinalidade, mas o que são os membros do A coproduto B? Isso é teu trabalho como implementador da minha ideia, é teu trabalho decidir quais são. A única coisa que estou exigindo é que satisfaz essa lei que eu escrevi lá e vai me permitir fazer esse tipo de coisas. Então, uma implementação que realmente é boa e é o padrão de implementação que você vai ver em qualquer livro, é essa que você falou mesmo. Em vez de A e B, a gente usa o 0 e 1 como rótulos para rotular. Então, alguém vai falar, então, os membros do A coproduto B são a união desses dois. Então, são parzinhos, onde o primeiro membro é 0 ou 1. E se ele é 0, o segundo membro pertence ao A. E se ele é 1, o segundo membro pertence ao B. Então, parece, se eu pensar um pouco no meu coração, que o coproduto tem certos bichos, da mesma maneira que a união tem, só que cada bicho lá chega com uma informação, ei, eu estou aqui, eu vim a partir do A. E mesmo se tem o mesmo número lá que eu tinha, o mesmo objeto 4 é 4, um 4 vai chegar lá rotulado, chegou a partir do A, outro 4 vai chegar lá rotulado, que chegou a partir do B. Então, não é o mesmo objeto, porque o 0, 4 é diferente do 1, 4. E aqui estou usando a implementação de Tirone com 0 e 1 como rótulos desses... Ok. Agora a pergunta é, que mais setas eu tenho aqui? Como? Do coproduto, tem indo e voltando para o A e para o B, Então, fala uma seta, seria daqui para cá? também do A para o... Ok, no mesmo jeito que tenho lá. Sim, poderia ser, mas Você é tem uma uma seta, left, right, right. ela vai, uma seta do A para o A com o produto B e outra seta do A com o produto B para o A. Eu não entendi uma coisa. Aqui, você está dizendo que a seta é assim ou é assim? Os dois. Os dois? Então, a pergunta é, se tem uma seta assim. Essa que estou duvidando. Se tem uma out left. Pro outro lado tem por causa daquela função ali. Aqui, é importante entender que não tem. Só que leva vai ter, mas seria, sei lá, 0 ou 1. Porque nesse caso você pode ter E alguma coisa aí, esse elemento de D. A out left, se eu tenho uma... Quero argumentar porque não faz sentido exigir uma out left aqui. Não pode existir uma out left. Nesse caso, o left ele vai chamar 0 ou 1, eu nem sei se eles são membros do A. Não. Tá, ok. Não seria a própria out left, certo? Porque a própria out left ia mandar certo. Seria um tipo de out left. Mas esqueça essa coisa. A pergunta é se eu posso exigir uma função nessa direção. Porque tem as tuplinhas que vieram no conjunto B também. Tem coisas aqui que não quero nem pensar em duplinhas, porque talvez vou seguir outra implementação, não de Tirone, ok? Mas tem coisas aqui que são literalmente e somente coisas do B. Para quem cara aqui vou mandar essas coisas? Então faz sentido pensar o quê? Faz sentido pensar que aqui a situação é invertida. Aqui tenho setinhas assim. Qual seria essa setinha com a implementação de Tirone? Seria o próprio, aquilo ali. Aquilo lambda x que não está lá. Aquele lambda x 0x. Lambda x, 0x. E esse seria lambda x 1x. Vocês podem adivinhar quais são os nomes dessas coisas? Não é difícil? Coproduto. Não começa com co. Bem, isso é o in left. Isso é o in right. Faz sentido? Ela está embutindo o A nos esquerdos aqui, está embutindo o B para assumir o papel dos direitos aqui. Aqui eu penso o 0 como esquerda e o I, o 1 como direita. Aqui também, e inclusive a gente vai usar essa notação aqui, porque mesmo que não é a própria inclusão, é parecido no sentido de essa coisa é isômorfa de um subconjunto aqui. Essa coisa não é um subconjunto dele, mas se você botar isso aqui dentro, a imagem aqui vai ser subconjunto dele, e esse vai ser isômorfo com a própria imagem. Ou seja, essas coisas são injetoras pelo menos. Aqui teria in left, aqui teria in right. Perfeito. Agora estou procurando o quê? Uma coisa aqui que vai fazer esse bicho comutar. Eu estou bem mais feliz porque minha situação é bem mais legal, porque se eu vou definir isso como maisinho, ou talvez deveria usar o mesmo símbolo lá do coproduto, mas como falei, o coproduto às vezes é chamado, é usado
Mais em teoria de tipos é usado assim, menos em álgebra, mas enfim, não importa a anotação aqui. Agora, o importante seria definir isso. Então, o f maisinho ou π invertido, sei lá o que vocês preferem, do aleatório x, seria igual ao quê? Fale. X, caso for e da tupinha fosse igual a 0. Certo, aqui seria... Então, qual a coisa legal agora? Meu argumento, não apenas um argumento nu, ele chega junto com a informação de se ele chegou aqui, foi embutido aqui através da A ou através da B. Eu vou olhar nessa informação, se eu pegar a implementação de Tirone, vou olhar o first do meu x para ver se é 0 ou 1, e se ele é 0 eu vou chamar a f, se é 1 eu vou chamar a g, exatamente como o G falou. Ok. Então, uma outra maneira de fazer isso seria dar duas equações aqui e falar o 0 de x vai ser f de x e o f mais g de 1 de x vai ser g de x. Ou seja, eu dei duas equações para definir uma função. A ideia é que o teu argumento vai casar ou com esse padrão ou com esse padrão, e você vai chamar a coisa correspondente. Gilberto? Não precisa nem fazer os casos, né? Um segundo, Gilberto. Na primeira equação ele vai ignorar a G e na segunda ele vai ignorar a F. Exatamente, e essa é a ideia. Porque quero, se um cara aqui é rotulado com A, essa coisa vai aplicar apenas a F. Agora, tem um certo problema aqui. Não vai ter informação não? Não exatamente, tem um type error aqui. Total, não. Minha F é... O problema é que o domínio dessa coisa, se eu definir dessa maneira, voltou para ser o C união D. E ficou sujo, feio demais. Era para ter dois argumentos na saída. Não argumentos, sim, é. 1 G de x e 0 f de x. Exatamente. Aqui eu preciso falar que isso vai retornar o 0, f de x, e aqui seria o 1, g de x. Agora sim. Outra coisa, outra sintaxe que é bem comum aqui é a expressão case. Case x of. E agora eu vou falar as possíveis coisas que ele pode ser. Ou vai ser 0 azinho, ou vai ser 1 bzinho. E nesse caso eu vou falar, sei lá, retorna, sei lá como vou denotar isso aqui, escrevendo, retorna o 0 f de A, e aqui retorna o 1 g de B. Ok? Toda essa coisa é apenas um valor. Tá? Não é uma coisa estranha, não é programação, não é imperativa a coisa, não é ordens. A mesma coisa eu poderia escrever assim, certo? 0 f de A se o x é igual a 0A para algum, essa é a ideia, algum azinho no A e similarmente a segunda linha. Ok. Agora, essa coisa comuta deve melhor que ela comute, né? Porque senão a gente fez todo esse trabalho à toa. Com certeza comuta. Você começa com um azinho aqui, hein? O que vai acabar acontecendo aqui? Teu azinho ou teu xinho vai acabar sendo rotulado aqui apenas. Sendo rotulado, você sabe para onde ele vai aqui? Para o mesmo rótulo, mas aqui vai ser f de x. Agora, se você primeiramente aplicar f de x, e depois rotular pela esquerda, certo? In left, ele vai acabar na mesma coisa. E a outra direção, por o mesmo motivo, exatamente a mesma coisa, ela vai comutar também. Ok. Falta essa imagem aqui, ver o que tem equivalente aqui. Mas não quero me preocupar com isso agora. Eu quero dar mais uma ideia assim no nível coração do que seria coproduto comparado com o produto. Eu quero voltar para falar de famílias. Se eu tenho uma família de conjuntos aí, o que foi... espero que sabemos qual é o produto de uma família. O conjunto das tupinhas aí
vizinho, tal que vizinho pertence. Não. Perfeito, sim, sim. É o conjunto de todas essas tuplinhas que tem a propriedade que cada aizinho pertence a um aizão. Essa é formalmente a resposta correta que o matemático vai dar. Se eu perguntar como posso visualizar essas coisas no meu coração, a gente viu essa ideia que cada membro aqui pertence com um certo escolhedor, no sentido de ele determina um certo bichinho para cada dos A's. No caso binário, o caso mais simples, realmente o aleatório bichinho aqui é chamado Azinho Bzinho. E eu posso ver esse cara como a escolha onde escolheu dentro do Azão o Azinho e dentro do Bzão o Bzinho. E se alguém outro chegar aqui com um CDzinho aqui, é uma outra escolha, mas é garantido que o C pertence aqui e o D pertence lá. Então eu posso ver os membros dele como todas as possíveis escolhas, onde você escolheu um em cada conjunto. Como posso pensar, nesse sentido, os membros do coproduto da família? Talvez, já o Pi talvez era assustador, talvez o Pi invertido ainda mais, mas calma. O que eles são nesse caso? Um membro aqui aleatório do coproduto, se olhar aqui, no caso binário, eu vou entender o que é isso, é apenas se eu pegar a implementação de Tirone, é apenas um izinho e um azinho tem essa forma, que é garantido que esse membro pertence no iésimo A. Então, num certo sentido, essa também posso ver como uma escolha, mas agora você tem um bocado de A's, certo? Vamos dizer que A é cada coluna... Coluna? Não, o que é isso? Fila? Pronto. Cada fila de vocês. Então, tem A0, A1, A2, A3, por aí vai. O produto cartesiano seria escolher um representante para cada coisa, botar isso numa tuplinha, pronto, isso um membro do meu produto cartesiano. Então, um membro do produto cartesiano seria os primeiros aqui. Outro membro seriam os últimos, sei lá o quê. Agora, então isso corresponde realmente numa escolha. Cada membro do produto cartesiano é uma escolha minha para escolher um aluno em cada fila. Agora, a escolha que está acontecendo no coproduto é apenas pegar um aluno aqui, só que a minha escolha está indicando de onde que eu peguei esse aluno. E agora talvez o problema, o exemplo que eu dei aqui com os alunos nessas filas não é muito bom, porque necessariamente, talvez meio esquisito lá, não sei, necessariamente cada aluno pertence exatamente a uma fila, talvez aqui também, tá? Mas são disjuntos, e se todo mundo era disjunto, nem teria nunca precisaria o produto. Mas se eu pegar, por exemplo, tenho várias disciplinas, e tem Tirone em FC2 e tem Tirone em outra disciplina também. Então, se eu juntar todas as disciplinas do IMD, vamos dizer, e eu pegar um bichinho aqui dentro, não seria apenas Tirone, seria escolher Tirone como aluno de FMC2. Seria toda essa informação, porque isso já está aqui. Bem, então, se você tomar um aleatório membro do coproduto, você não sabe apenas um certo bicho que pertence no AI, você sabe em qual é esse I que ele pertence. Se eu comparar isso com a união, se escolher, pensar que um bichinho da união é apenas uma escolha que fiz todos os alunos de MD, eu vou saber que realmente esse cara é um aluno de MD, mas não sei se essa escolha é feita dentro de qual das disciplinas que ele está cursando nesse momento. Bem, espero que estamos prontos então para começar a viajar, porque tudo que a gente viu agora foi bem concreto. E agora vamos começar a pensar certas coisas legais. Vou apagar isso. Eu vou deixar pensar o que acontece lá no coproduto, a coisa equivalente com essa aqui. Vou deixar vocês pensar isso em casa como homework. Então, entendemos essa ideia do coproduto, eu espero. E existem várias linguagens de programação. Eu vou dar uma aula que vai ser bastante de programação, assim que a gente vai terminar essa unidade. E a gente vai ver as ideias lá também. Bem, agora o que eu quero fazer é olhar para o produto cartesiano. Então vou apagar essas coisas aqui. Eu vou deixar só isso aqui. Bem, na verdade o que eu vou fazer agora é dar uma definição de um conceito
que talvez a definição é nova, mas o conceito a gente já tem uma experiência com esse conceito. Vou apagar aqui também. Vou definir o que é uma categoria. Vamos lá. Definição, o que é chamado categoria? Uma categoria, eu vou falar mais do que escrever, então prestem atenção mais do que estou falando, em que estou falando do que em que estou escrevendo. Uma categoria tem duas coleções de coisas que ela está mexendo. Ela tem seus objetos, que eu vou denotar, uma categoria C, vamos ver. Vou denotar assim, e tem suas setas também, que eu vou denotar assim. Os objetos, eu vou usar esse tipo de letras para denotá-los, maiúsculas, sei lá o que é. Os setas, eu vou usar esse tipo de letras para denotá-las, e vocês já devem sentir mais familiares do que eu estou falando, com as coisas que estou falando. Agora, não basta só falar, ei, vou chamar essas coisas de objetos e essas coisas lá de setas, então eu tenho uma categoria. Não, esses bichinhos precisam interagir, precisam satisfazer certas coisas. Para cada bichinho aqui, para cada seta, eu vou ter definido dois operadores unários, o source da seta e o target da seta, também conhecidos como DOM e COD, mas não quero chamar eles assim nesse momento, onde é garantido que o source da F é um objeto da C e esse é um objeto da C também. Ou seja, cada seta tem determinado um certo objeto chamado source dela e um certo objeto chamado target dela. Isso também não deveria ser assustador ou coisa estranha. Vocês podem imaginar que eu vou denotar também com essa notação meio estranha o conjunto de todas as setas eu esqueci de falar isso. A gente obviamente escreva F pontinhos A setinha B, e isso quis dizer o quê? Essa afirmação quis dizer que vou escrever aqui. A F é uma seta. O source da F e o target da F é? Ok. Toda essa informação está nessa notação. Espero que isso também não é nada de assustador. Isso é o que a gente ia pensar que a gente deveria denotar assim, certo? Acostumados com lá. Mas já quero introduzir um pouco a outra notação. E eu não vou falar de onde vem esse home, vou deixar vocês com suspenso até a unidade 2. Então, temos tudo isso até agora. O que mais vocês acham que preciso botar lá para esses bichinhos satisfazer, para merecer esse nome de categoria? Mesmo que estou ainda definindo o que significa. Mas para se eu tenho um objeto, o que vocês acham que eu vou obrigar a existir? Como? Igualdade. Não estou introduzindo um tipo de coisa, certo? Não quero pensar a própria palavra categoria como um tipo de coisa. Ele é só seu target. Como? Ele ou é só seu target. Por enquanto, eu sei apenas que eu peguei um bichinho nos objetos da minha categoria. Eu vou exigir que exista uma certa seta. Qual seta seria essa? Certo, eu vou exigir que existe para qualquer objeto uma certa seta. Vou chamar ela de um A, onde ela é de A para A. Mas ela precisa satisfazer o seguinte: cada vez que você tem uma F de A para B, o que ela vai precisar satisfazer? A lei da identidade seria o quê? Não tem se, é só duas situações. O se já está embutido aqui. Se a F é uma de A, uma seta do objeto A para o objeto B. Não existe. F bola. Não existe. F bola. Certo, ok, obrigado, porque você falou bola e eu nem falei isso ainda. Esqueci de falar uma coisa importante. Você tem uma operação binária, chamada bola talvez, composição mais comum,
onde te manda para o home BC cross home AB para onde? Exatamente. Então você pode pensar ou que você tem uma operação binária parcial, que ela é definida apenas quando concordam os source e targets, ou que para qualquer ABC você tem uma operação diferente, total agora, que retorna a composição lá. Que a gente vai escrever realmente usando a bolinha, ou como não temos outra coisa binária ainda mais comum, usar apenas justaposição. Então agora realmente o Everson pode falar da bolinha, aí a lei seria que? Fale. Agora não quer falar mais? Como? Para todo X. Não tem para todo. Não tem X. Calma. Então, essa é a ideia. Proibido. Porque ninguém falou que essas coisas aqui são conjuntos. Eu sei que todos estão pensando em conjuntos, isso é propósito, e ninguém falou que essas coisas são funções. Esses são objetos que não sei o que são, essas são setas que não sei o que são. A única coisa que sei delas é que eles têm uma coisa chamada source associada com elas, uma coisa chamada target associada com cada seta, tem essas duas informações. E até agora não sei nada mais. Eu sei até agora também que cada objeto tem associado uma seta especial dele, chamada identidade dele, que tem source L e target L também. Mas não tenho o direito de falar para todo X, blá blá, pertence a O, A, quem falou que é um conjunto? Então, mas eu tenho como afirmar a lei, a gente viu essa versão dele. Bola. Certo? Identidade A. F sem bola, tá? Igual F igual as duas coisas. Faz sentido? Ok. E também temos a lei da composição, que seria a associatividade, ou seja, a HGF é igual a HGF. Então, até aqui são todos os dados que eu tenho. Objetos, ia falar arroz, não tem a ver. Sim, setas, ok, em português. Estou com fome. Tem objetos, tem setas. Para cada seta são determinados o source e o target dela. É determinada uma coleção de setas entre qualquer A e qualquer B. Talvez a vazia, talvez não tenha nenhuma seta para um objeto ou para outro. Para cada objeto determinada, uma específica seta chamada identidade dele. E a partir daqui são as leis que eu preciso verificar que essas todas data, como falou data? Data é plural, é? Dados, né? Todos esses dados têm que satisfazer essa e essa. E tudo isso que eu escrevi até agora é a definição de o que é uma categoria. Agora, logo após de dar uma definição de um conceito matemática, faz sentido perguntar se a gente conhece algum exemplo que satisfaz toda essa coisa bizarra. E espero que todos vocês podem me dar pelo menos um exemplo de uma categoria. Agora, a pergunta é, o que eu preciso dizer para falar que eu dei um exemplo de categoria? Preciso deixar claro quais são os objetos dessa categoria, quais são as setas dessa categoria e como funcionam essas operações aqui. Qual seria a ideia? Os objetos são conjuntos. Perfeito. Temos conhecido realmente uma categoria chamada... O nome dessa categoria mesmo é set. E os objetos dela são os conjuntos e as setas delas são o quê? São funções. E a gente provou essas coisas. A categoria é set? Sim, o nome da categoria é set. Muitas vezes o nome que a gente escolhe para a categoria é o tipo de coisas que estão os objetos dela. Mas seria errado pensar que essa categoria tem conjuntos só. Porque, como a gente viu, a categoria tem duas coleções de coisas. Os objetos e as setas. E aqui... Set não de setas, certo? Set do inglês conjunto. Certo. Mas esse é o nome mesmo da categoria. Eu achava que, por exemplo, os objetos, no caso dos conjuntos, estariam um nível abaixo da categoria, que a categoria era um conceito mais acima. Posso pensar que isso é mais abstrato no sentido de a gente vai encontrar mais categorias que não são os conjuntos e suas funções. Mas se eu pensar como objetos os conjuntos e como setas funções, essas coisas satisfazem toda essa coisa aqui, então eu tenho um exemplo de uma categoria. A categoria dos conjuntos e suas funções entre si. Assim seria mais completo falar, não apenas dos conjuntos, porque se eu falar categoria dos conjuntos, basta ainda eu explicar quais são as setas na minha categoria.
Agora, a gente provou essas leis aqui, que são verdade. Eram teoremas para a gente, nas funções. A gente provou que isso é verdade, como? Pegando um xijinho e vendo que essa função é igual com essa, e aqui pegando um xijinho e vendo essas duas comportam lá. E a gente precisa fazer essa coisa para demonstrar que realmente essa construção aqui, esse exemplo dos conjuntos, é realmente uma categoria. Então você precisa verificar essas coisas. Beleza, mas a gente já fez isso. Agora, por que serve toda essa coisa? Observem aqui que em lugar nenhum eu falei que esses bichinhos aqui são compostos por outros bichinhos. Talvez não são em outras categorias. E essas são funções. Talvez não são em certas categorias. Eu não vou dar mais exemplos de categorias agora. Vou dar pelo menos um só para conversar com vocês que existem categorias que nem essas coisas são objetos, nem essas coisas são funções. Mas a ideia é que se você conseguir provar certas coisas usando apenas essas duas leis, você ganha teoremas em qualquer categoria, sendo de conjuntos ou não. Então, por isso faria sentido valorizar mais. A gente, por exemplo, provou que para qualquer f, o f-1, se ele é definido, ele é o próprio f. A gente provou que se é definido o gof de -1 é igual com f-1, g-1. E a gente fez duas provas. Primeiro, eu botei um Romulo para fazer a prova mexendo com bichinhos. Pega um xijinho e veja se eles comportam da mesma maneira. Eu espero que uns de vocês pelo menos fizeram. Mas, se você aceitar essas coisas, ou depois que a gente provou essas coisas, eu pedi para reprovar essas coisas, sem usar bichinhos, point free, sem falar seja X, vou falar que elas comportam do mesmo jeito, usando apenas essas leis, e uma lei que era característica lá da inversa. Essa foi que a f-1f é igual à integridade e a f-1 é a outra integridade também. Ok. Agora, basta eu dar mais um exemplo de categoria, que vai ser uma categoria estranha, é extremamente familiar desde crianças, só que talvez não é tão óbvio perceber que a gente já conhece essa categoria também. Eu preciso falar quais são meus objetos e quais são minhas setas. Então, meus objetos vão ser os inteiros. Então, já com certeza comecei de uma maneira que não tem chances dos objetos ter membros neles. São inteiros, são números. Minhas setas vão ser as seguintes. Eu vou falar que existe uma setinha do A para B. Se é somente se o A é menor ou igual de B. Vamos pensar um pouco o que está acontecendo aqui. Nesse caso, essa categoria, Aham. ela só possui um objeto que é o conjunto inteiro? Não. Ou ela possui infinitos objetos que Sim, são inteiros? sim. Cada inteiro a coleção de objetos dessa categoria, que eu vou chamar vamos chamar de Z, ok? É os inteiros. Então, ele tem uma infinidade de objetos. Cada inteiro é um objeto dela. E agora preciso determinar quando e quais são as setas entre esses objetos. Eu vou falar que, por exemplo, entre o 3 e 8 tem seta sim. Por quê? Porque o 3 é menor ou igual de 8. Então, E um segundo. E alguém pode falar, ok, você falou quando vai ter setas, mas quais são essas setas? Eu vou responder, não importa. Se você realmente quer um específico objeto para essas setas, vamos botar o parzinho 3, 8. Então, as setas aqui vão ser parzinhos de números e eles vão existir entre esses números apenas se esse número é menor ou igual do outro. certo. Vamos lá. Se eu poderia então definir outra categoria, Sim? que os seus objetos seriam os inteiros e o conjunto de pessoas. E? Conjunto de pessoas. Tudo isso objetos. Teus objetos seriam ter inteiros e pessoas também? Todo mundo junto? sei lá. Ok. Você bastaria falar quais são as setas? O 2 seria um objeto e Está no seria um objeto também. E agora você precisa falar quais são as setas. Mas você precisa definir as setas dessa maneira que todas essas leis são satisfeitas. Então, até agora, eu provavelmente não convenci vocês que isso é uma categoria. Eu preciso ver que ela satisfaz, por exemplo, cada membrinho tem uma setinha a ele mesmo. o que eu fiquei confuso foi porque quando você definiu antes, você usou as letras para os
maiúsculas. E aqui está fazendo a mesma coisa, objetos são letras maiúsculas, A, B, A, B. Certo, mas no caso lá o objeto não era quando a gente definia letras maiúsculas, são os conjuntos com letras maiúsculas. Certo, mas essa ideia que você precisa esquecer. Agora A e B, a gente usa as maiúsculas para denotar objetos e minúsculos para setas, é pronto. Já era. E até às vezes a gente vai quebrar essa convenção, se claro pelo contexto. Então lá não eram Não conjuntos. conjuntos que eram objetos. Não, A, na categoria de conjuntos, o A foi um objeto, ou seja, um conjunto, e lá realmente o A foi um conjunto. Agora A é um número, então não tem membros nele. Mas estou usando maiúsculo porque a minha convenção é que objetos de uma categoria vou usar maiúsculos, setas vou usar minúsculos e pronto. Então agora a pergunta é, se tem um certo número, é garantido uma setinha dele para ele mesmo para chamar ela de identidade? Exatamente, por causa do fato que cada número é menor ou igual dele mesmo, qual seria a seta que eu vou? Seria o 3, 3, certo? Tipo, se eu quero insistir nessa ideia, dar um nome para minhas setas, posso pensar que são essas. A seta já é a operação sendo aplicada, digamos assim. Não, esqueça também essa ideia de aplicar, isso tem a ver apenas quando você tem funções mesmo. A seta é qualquer coisa que te leva para um objeto ou para outro. Então, nessa categoria de inteiros, você pode pensar que tem todos esses inteiros aqui, sei lá, menos 4, 12, blá blá, e tem setinhas quando um cara é menor ou igual de outro cara. Então, aqui tem, isso nem sei o que é, ok? Aqui tem, o que mais? Essa tem, e tem mais, ok? Faz sentido? Agora, as leis da categoria te obrigam a composição. Cada vez que tem uma aqui F e uma G aqui, tem que ser definida a Go. Agora, a pergunta é, isso é realmente válido nessa coisa? Com certeza, porque se você tem essa configuração aqui, o que quis dizer F? Quis dizer menor ou igual. Qual setinha seria essa então? Seria A, B. E aqui quer dizer o quê? Que o B é menor ou igual do C. Isso quer dizer o quê? Essa setinha BC. E agora a pergunta é se isso garanta essa setinha. Espera aí, se o A é menor ou igual de B, o B é menor ou igual de C, com certeza o A é menor ou igual de C, então eu sei que tem setinha aqui, é essa. Como? Transitividade da própria menor ou igual. Então aqui um segundo, nessa categoria tem uma coisa meio estranha, que não é verdade na categoria de conjuntos, que é entre o home A, B, para qualquer A e qualquer B, ou é vazio, ou um certo singleton. Não pode ter mais que uma seta nessa categoria que estou construindo aqui. Nas funções, isso não é verdade. De naturais para naturais, tem um bocado de funções diferentes, certo? E para qualquer conjunto, assim que tem mais que dois membros, você pode criar várias... Como ser vazios? Como? Tem como isso ser Sim, entre o 3 e o 2, não tem nenhuma seta que vai para lá. Faz sentido? Ok. Oi. Então, qualquer conjunto ordenado pode ser uma categoria? Boa pergunta. Sim, você pode considerar um conjunto... depende quais são as leis da ordenada que você vai ver. A gente vai voltar isso na unidade 3, faz sentido esperar um pouquinho, porque tem... se eu falar só ordem, não é claro quais as leis de ordem que você necessita. Mas aqui dá para ver que a gente necessita, por exemplo, reflexividade. Tem ordens que não são reflexivas. Vamos voltar nesse assunto na unidade 3. Oi. Se mudar esse menor ou igual para um maior, por exemplo. Para um maior sem igual, Sem igual. Só temos problema. deixa de ser categoria? Deixa de ser porque não vou ter identidades. Faz sentido? Ou se mudar para menor estrito, também deixa de ser categoria, não vou ter essas setas de 3 para 3, por exemplo. Maior igual daria certo. Maior igual daria certo. Ok. Oi, fala. Se a seta menor, se eu tivesse uma seta menor e uma seta que fosse igual. Não, peraí. Eu preciso deixar claro quais são minhas setas. Então eu vou... Eu posso definir mais de uma seta, se eu quiser. Um segundo, peraí. Eu posso ter várias setas, sim. Agora, você poderia falar, então, existe seta de A para B, se somente se isso, então isso eu vou chamar uma certa seta, e isso vai ser outro tipo de seta. Então, nesse caso, você vai ter esse tipo de setas e esse tipo de setas, isso que você está dizendo? Nesse caso, você precisa tomar cuidado para elas serem aplicáveis corretamente. Cada seta precisa atender a todas as regras daquela. Não. Olha, a lei lá dessa, por exemplo, foi que cada objeto tem uma seta ele mesmo. Você vai falar
Cada membro tem uma seta, beleza. Mas você precisa ver que cada coisa dessas realmente é componível, sei lá como falar, e elas satisfazem essas duas leis. Tem um trabalho para ver se realmente essa ideia é satisfeita ou não. Oi? Dá uma seta, então. Como? Se uma categoria tem várias setas, basta uma apontar para ele mesmo. Você necessita, as leis necessitam que ela tenha pelo menos uma, e não pode ser, assim que tem uma, você não está liberado, você precisa ver que essa uma satisfaz as leis da identidade, certo? Aqui seria meio fácil ver isso, porque se você tem 3, sei lá, 3 para 5, certo? Aqui seria a setinha 3, 5, essa seria a F, vamos dizer. Agora, qual seria a 1A? E qual seria a 1B? Certo, essa seria a 3, 3. E essa seria a 5, 5. E agora preciso verificar, por exemplo, que essa coisa satisfaz aquela lei, que é bem fácil fazer isso, porque preciso verificar que essa coisa, por exemplo, é igual a F. Vou deixar ao outro lado, porque é a mesma coisa. Por que essa setinha é igual com essa? Vamos ver. Essa setinha aqui, F, é qual? 3. Não é F de 3, é a 3, 5. O nome da setinha é a 3, 5, certo? Agora, essa setinha é uma composição, preciso ver o que está acontecendo. Mas essa composição, então, foi essa aqui. A composição dessas duas. Então, é uma seta de 3 para 5, mas eu sei que é entre dois objetos, ou tem uma seta que ela é aquele parzinho, ou não tem nenhuma. Agora, o 3 realmente é menor ou igual ao 5, então eu sei que essa é a única seta que está no home 3, 5, e essa setinha é o próprio 3, 5. Então, satisfaz esse lado esquerdo. É meio estranho, imagino, no primeiro contato, porque tem notação que talvez nos engana para pensar que são conjuntos e são funções, quando na verdade pode ser que não são. Pergunta é sobre o que? Fale. Quando uma categoria tem somente um objeto. Agora você está entrando em umas perguntas muito legais. É uma coisa boa para pensar, e a gente vai voltar a isso na unidade 3 também, infelizmente, porque a gente vai ver que tem uma coisa a ver. Se você tem só um objeto, tem várias outras setas, o que isso quis dizer na verdade? Na verdade, a gente vai voltar isso na unidade 2 já. Isso. O outro que tu perguntou seria a unidade 3. Agora quero voltar para falar sobre o produto cartesiano e motivar um pouco toda essa ideia das categorias. Bem rápido. Vou ficar correndo. Espero que a gente vai apreciar a ideia meio de longe, mesmo sem a gente não pegar todos os detalhes. Vamos dizer que eu quero não definir o que significa produto cartesiano. Meu amigo aprendeu que o produto cartesiano é a coleção de todos os x'zinhos, y'zinhos, tais que x pertence no A, y'zinho pertence no B. Ok? Mas ele está estudando esses assuntos numa igreja conjuntista, e eu estou estudando essas coisas numa igreja categorista. O meu problema é que eu não tenho acesso nessas coisas, para mim não sei o que significam membros também, o A e o B talvez nem são conjuntos. Agora seria estranho se eu conseguir definir esse conceito numa maneira que não vai usar coisas de conjuntos. Isso quis dizer que vou ganhar um conceito novo, correspondente no produto cartesiano de A e B, em qualquer categoria. Inclusive, se eu conseguir fazer isso, eu vou pegar e perguntar nos inteiros qual seria o produto cartesiano do 3 e do 5. Uma coisa que ninguém ia perguntar se não tivesse acesso nessa abstração. Então aqui vamos lembrar como que a gente visualizou o produto A cross B. O A cross B foi um certo cara, tal que cada vez que ele tem duas projeções, que tem essa configuração aqui, com uma certa funçãozinha aqui e uma certa funçãozinha lá, a construção que o meu amigo fez já chegou aqui com um específico conjunto aqui e uma específica função aqui, uma específica função aqui. Ele chamou essa coisa de out left, out right, definiu como funções de conjuntos para conjuntos, perfeito, ele fez tudo isso. Ok, mas quando eu vejo externalmente essa situação, eu só consigo chegar a esse objeto, essa coisa lá. Eu não quero falar de conjuntos porque talvez nem são conjuntos, mas ele mostrou lá uma coisa bem interessante. Ele mostrou que cada vez que chega um impostor que também tem duas setinhas assim,
ele provou que o bichinho dele tem a propriedade que existe única função aqui. Vou falar única. A única função aqui que faz esse bichinho comutar. E a gente viu isso, a gente provou, e vocês provaram isso, eu acho. E foi bem fácil provar isso com funções. Agora, o que isso tem a ver com as categorias? Talvez, se eu não tenho acesso nisso, eu não sei como definir o produto cartesiano, eu poderia falar, ei, produto cartesiano é qualquer coisa que você pode botar aqui que vai ter as propriedades. Qual a propriedade? A propriedade que é, para qualquer possível impostor que chega aqui com duas setas assim, existe única que faz essa coisa como tal. É o comum de D para isso. Como? É o comum de D para essa coisa. Não, porque talvez tem várias. O home de D vai ter várias coisas aqui. Mas aqui seria a ideia que seria, existe única que faz isso comutar. Ok? Então eu poderia falar, ei, vou definir o que seria um produto cartesiano dos A e B, falando que um produto cartesiano é uma coisa, um objeto que pode botar aqui, em tal forma que para todo D e setinhas assim, vai existir única setinha assim para cá, para fazer a coisa comutar. Como falei, vou passar isso bem rapidamente, mas uma coisa então para verificar é se aquela implementação específica do A cruz B serve para cá. E serve, porque a gente viu que se botar aqui o A cruz B, realmente tem essa propriedade. Para qualquer D, qualquer funções assim, tem única que faz isso comutar. Mas o que isso me libera agora é que eu posso definir o que seria o produto cartesiano na outra categoria, a única outra categoria que conheço neste momento, que seria dos inteiros. Os inteiros juntos com as setas para representar um menor igual. Então, se olhar a mesma coisa, eu nem vou copiar, se olhar a mesma coisa aqui, mas agora pensando que essas coisas não são mais... eu saí da categoria dos conjuntos e eu entrei na categoria dos números. O que toda essa informação aqui está dizendo para mim é qual seria o produto cartesiano nesse contexto agora. D menor igual a A, menor igual a B. Ok. E os A, B, D são o quê? Que tipo de coisas? São inteiros, certeza, números. E o que tem aqui, um número aqui que é menor ou igual dele, um número aqui que é menor ou igual dele. Agora a minha pergunta é se eu tenho uma construção nos números que eu posso usar, que encaixa aqui em tal forma que para qualquer outro número que você vai achar que satisfaz isso, vai existir uma única seta. Eu sei que se existir uma, aqui eu sei que se existir uma, vai ser única, porque aqui cada Roma B ou é singleton ou é vazio. Qual coisa é que encaixa aqui? Dez segundos. Não pode ser par de números, porque aqui são objetos. E os meus objetos são apenas inteiros. Então não tenho o direito aqui de botar um par de números. Qual número encaixa aqui em tal forma que qualquer número que tem essa configuração é garantida uma seta aqui? O próprio D, um segundo, quero ver porque essa não pode ser a resposta. Porque eu estou procurando alguém para botar aqui em tal forma que para qualquer D ele serve. Então, o para todo está no outro lado, depois do existe. Então, o primeiro jogador tem que escolher isso antes de saber qual é o D que o outro jogador vai escolher. Então você tem que escolher um número em tal forma que qualquer coisa que vai botar lá vai servir. Agiliberto? A identidade D? Você precisa do D para falar a identidade D. Primeiro problema. Segundo problema é que isso não é um número. Essas coisas são números. Um objeto menor igual a D. Um objeto? Menor igual a D. Menor ou igual a D. Você não tem acesso no D. Um segundo. Fale, Moisés. O mínimo entre A e B. Essa é a resposta certa. Aqui seria o min de A e B. Ou seja, eu vou parar essa viagem aqui. Ou seja, a gente descobriu o seguinte. Começamos numa certa categoria chamada set e encontramos um conceito interessante lá, chamado produto cartesiano. Ele pega dois objetos dessa categoria e retorna um novo objeto. O que ele faz? O A cruz B pegou dois conjuntos
o cross pegou dois conjuntos, ele retornou o A cross B, que é um novo conjunto. E esse A cross B foi bastante interessante. A gente agora subiu lá nas nuvens das categorias, viajando um pouquinho, e a gente viu que tem várias outras categorias, e agora a gente nos perguntou o que seria o mesmo conceito, se conseguir descrever esse conceito em termos categóricos, em qual conceito eu estou descrevendo aqui nos inteiros? Talvez vai ser interessante. E a gente está descobrindo agora que, na verdade, o produto cartesiano de dois conjuntos é a mesma coisa do mínimo de dois números, só que ele tem outras roupas, outra fantasia, sei lá, mas é a mesma coisa nesse sentido. Essa descrição ia descrever o mesmo conceito. E, em geral, a gente vai voltar, a gente não vai estudar categorias, vocês podem dormir tranquilamente, mas vão aparecer certas terminologias, certos exemplos, onde você pode passar de uma coisa para outra. E o que te permite bastante fazer, conhecendo as categorias, é que, às vezes, você quer resolver uma coisa que tem a ver com conjuntos, você pode pegar essa coisa, levar para uma outra categoria, resolver lá o problema, porque talvez você está mais familiar lá com os bichos de lá e os setas de lá, e depois traduzir essa resolução de volta. É de boas, você resolveu o problema na categoria original. Bem, paramos aqui essa ideia de categorias e entramos agora em nosso próximo assunto, que seriam relações. E agora é meio estranho porque parece que vou começar descrevendo um novo tipo de coisa, sei lá o que é, que realmente é o que vou fazer. Só que não merece chamar essa coisa nova, porque a gente tem usado relações o tempo todo. Só que a gente não focou para falar, vamos estudar aqui uma relação. Então vou começar com o black box mesmo. E o black box de uma relação parece mais com o black box de conjunto, só que ela tem duas entradas. Vou começar descrevendo relações binárias. Mas todas essas coisas são generalizáveis muito facilmente para outras realidades. Então, se eu tenho uma relação binária, R, eu posso pensar que o caixa preta dela tem duas entradas assim. Ela tem uma luzinha, no mesmo sentido que o conjunto tinha, que vai piscar sim ou não. Aqui ela vai pegar dois objetinhos, x e y. E assim que ela vai receber essas coisas, ela não vai retornar nada. Isso é um mal entendido muito comum, preciso enfatizar isso várias vezes, aparentemente. Tem muitas pessoas que pensam que uma relação é uma função que retorna um booleano. Nada a ver. A relação não retorna nada. Uma função realmente produz um novo objeto, a saída dela, o f de x vai ser um certo objeto, sei lá o que, e vai acontecer no codomínio. Uma relação, quando você dá os argumentos dela, e isso é confuso porque a terminologia é bem parecida com funções. A gente fala de argumentos, aridades, sei lá o que. Mas, dados os argumentos da relação R, ela não vai retornar nada. Ela vai virar uma afirmação. E essa afirmação vai ser verdadeira ou falsa. No mesmo sentido que esse bichinho, então, não foi uma função retornada um booleano, esse é um exemplo perfeito de uma certa relação, na verdade. Ok, a notação que a gente vai usar a mais usada seria essa, para falar que a relação R relaciona o x com o y. E cuidado, porque a ordem importa. Pode ser que o x relaciona ao y, mas a R relaciona o x com o y, mas não vice-versa. Um exemplo de relação binária nas pessoas seria ser filho de. Eu sou filho da minha mãe, mas minha mãe não é meu filho. Então é bem óbvio que a ordem importa. Outra anotação que a gente vai usar para a mesma coisa seria essa, que cuidado, porque ela dá para enganar que está sendo uma função chamada. Não. Que tipo de coisa é essa aqui, então? É uma afirmação. Obrigado. Certo? E que tipo de coisa seria essa aqui? Uma relação. Certo? É um objeto chamado relação. Certo? Então, as relações não retornam objetos, as relações se viram afirmações, assim que receber seus argumentos. Agora, se eu pegar um jeito um pouco mais categorista, vou falar, eu preciso ver certos rótulos aqui também para saber que tipo de coisa eu vou relacionar. E a gente vai escrever que R é uma relação entre o A e o B para denotar realmente essa formação.
Tem aquela divisão de categorias de conjuntos nesse negócio de relação também. Sim, sim, sim. Vamos ter a mesma problema ou a mesma vantagem, depende do teu ponto de vista. Então, aqui, uma outra maneira para visualizar relações, que é bastante importante entender, é uma relação entre A e B. Vamos supor que tenha aqui uma relação entre A e B. A é B isso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui certos bichinhos, 2, 3, 4. Aqui tenho 2, 3, 4, 5, sei lá. E posso pensar que eu tenho uma maneira de descrever uma relação usando um diagrama interno. E nesse caso poderia, por exemplo, falar, ei, essa coisa aqui determina uma certa relação. Cuidado, essa coisa não determina uma função, com certeza, ela não tem nem univocidade, nem totalidade, mas relação não tem nenhuma dessas restrições. Então, uma maneira de pensar em relações seria pensar que correspondem naquele conceito de função, se você se livrar da limitação de ser total, é se livrar da limitação de ser sei lá o que, determinístico. Então, essa, por exemplo, relaciona o 1 com 2 e relaciona o 2 com o 2, mas, por exemplo, não relaciona o 3 com o 4. E a gente escreve até dessa maneira, apagando esse risinho para denotar que não são relacionados. Outra notação que eu poderia usar para as mesmas coisas seria escrever a R relaciona 1 com 2, ou até, que eu vou tentar evitar essa notação, mas vai aparecer em vários livros, se vocês abrirem outros, falar que, por exemplo, o parzinho 2 pertence à relação R. Aqui eu tenho um typero, literalmente. O typero é que essa coisa não conjunta. É uma relação. O que eles quisem dizer lá é que o 1, 2 pertence ao gráfico da R, e eu espero que nem preciso definir o que significaria gráfico da R. Alguém queria dar uma definição? Você deve falar onde que pertencem e tais que o quê? Exatamente. Tais que o X, R com Y. Eu acabei de fazer uma coisa que eu vou ficar fazendo. Não sei se é minha invenção ou se é em português é feita. Imagino que é minha invenção. Eu vou pronunciar isso, o X, R com Y, como se fosse verbo. Ou X, S com Y, ou sei lá o quê. Eu sei que é esquisito, não façam isso, tá? Vai ser bem fácil de pronunciar isso. Então, são todos os xzinhos Y, tais que o XR com Y. O certo seria tais que o X é relacionado com Y através da relação R, ok? Ou a relação R relaciona o X com Y. Mas acho mais curto falar o XR com Y. O R seria o verbo R, como se fosse de errar, sim. O X pertencendo a A e o Y a B, né? Aqui, mas eu quero todos os xzinhos primeiro na ou A cruz B. Ok? Faz sentido? Todos? Ok, fale. Menor ou igual poderia se encaixar como relação? Com certeza, o menor ou igual a uma relação. Então, mas a pergunta é, nem toda operação é uma relação, ou da operação binária. Nem toda operação Cuidado. binária é uma relação. Cuidado, menor ou igual não é uma operação. Operação, você tem que pensar que é como se fosse sinônimo de função. A gente vai ver uma diferenciazinha no nível 3. Eu fiquei em dúvida, porque, por exemplo, eu pensei no menor ou igual, que é igual na afirmação. 3 é menor ou igual que 8, é verdade. Mas Sim. F bola G não retorna uma afirmação. F bola. Não, mas essa coisa aqui não é uma relação, é uma operação. Certo? Mas essa coisa aqui é uma relação. Né? Então, tem binárias relações e binárias operações. São completamente diferentes coisas. Eu tenho uma relação ali, por exemplo, desse jeito que você deu, entre o 2 e o 2 ficar no A, para o 2 e o 3 ficar no B. Eu posso representar com uma relação de 2, relação dupla 2, 3 ou não? Não. Peraí, calma. Acontece que certos bichos pertencem no A e no B também. Não importa isso. Não tem nada a ver. Não, mas se eu posso representar essa relação resumindo uma só, entendeu? Vamos supor fosse menor ou igual. 2 menor ou igual a 2 e 3. Ok? Se eu representar essa relação aqui com dupla, ou se eu posso relacionar elemento a elemento. Ele quer juntar todo mundo que se relaciona com 2. Isso. Não, calma. Essa vai ser uma coisa binária. Você vai botar um bichinho lá e pronto. Nada mais, tá? Nada fancy. Ok. Ok.
vocês vão imaginar agora o que significaria que duas relações são iguais. R igual a S, se somente se o quê? Todo x, y. Certo, para todos os y, elas concordam, comportam da mesma maneira. Sempre a ideia vem do black box. Se você não consegue diferenciar, os black boxes são iguais. S, agora vou escrever se somente se, é não igual, x, S com y. O x R com y, se somente se, o x, S com y. Ok? Exceto se eu sou categorista, eu vou falar, além disso, eu quero saber que ambas, o R e S, são relações entre os mesmos conjuntos. Então, o conjuntista ia identificar uma relação com o seu próprio gráfico, o categorista vai querer observar essas duas coisas no seu próprio black box também. Ok? Espero que depois de tanta experiência que a gente fez com tantas aulas em funções, se eu perguntar o que significa a relação, igualdade intencional ou extensional nas relações, vocês já vão ter uma ideia, espero, faz sentido? A igualdade que temos nas relações é extensional. Vou dar um exemplo. Nessa turma tem alguém que é irmão de alguém? Tem? Não, quiser entre-se. Tá, sim. Ok. Eu me expressei, eu falei erroneamente, eu quis dizer outra coisa. Então, vou definir a x com y. Estou definindo a própria R, tá? Dando os argumentos assim, basta para definir a R. Vão ser relações entre vocês aqui, onde o A é o conjunto de vocês, vão ser binárias relações no A para A. X é irmão de Y, ok? E X, R, Y, também imagino que ninguém é filho de ninguém aqui dentro, né? Ok, às vezes acontece. X é pai de Y. Diferente, sim, S. Agora, se eu realmente me limitar nesse conjunto aqui, as duas relações que defini são iguais, porque as duas são satisfeitas exatamente para os mesmos membros, para ninguém. Um extremo caso de relação seria aquela que não relaciona ninguém com ninguém, posso chamá-la de vazia. O outro extremo seria qual? Como? Fala não? Mais alto. Universal. O que significa a relação universal? Tá, ok, sim. Você inventou o nome, mas o que você quiser foi certo. Pode ser, então, uma função que relaciona todos com todos. Mas essa aqui não relaciona ninguém com ninguém aqui. Eu estou definindo ambas aqui dentro dessa sala. Então, elas são iguais. Ok? Porque a minha igualdade é extensional. Intencionalmente, não tem nada a ver uma relação com a outra. Aqui afirma que o x é irmão de y. Essa afirma que o x é pai de y. Obviamente, são coisas que não tem nada a ver uma com a outra. A ideia de intencional e extensional é exatamente a mesma que a gente encontrou tanto nos conjuntos quanto nas funções. Agora, quero definir pelo menos duas operações entre relações. A primeira mais fácil de definir seria essa aqui, que eu vou chamar de relação oposta ou dual da R, onde a ideia é bem simples. Pega R, muda todas as setas para outra direção. O que eu estava querendo fazer nas funções para definir a inversa, e não deu certo, porque se você fizer isso, você pode acabar com uma coisa que nem é função. Mas agora que você não tem essas restrições, você pode fazer isso de boas. Então, vamos ver como vou definir isso. Basta falar exatamente quando é isso que acontece. Isso acontece somente se o quê? Perfeito. Agora, exercício super facilíssimo para casa, provar que a oposta da oposta é igual com a própria. Cuidado, aqui é igualdade, porque cada uma dessas coisas é objetos, não são afirmações. Vocês vão ver, preciso avisar sobre isso, vocês vão ver essa coisa chamada inversa em muitos livros, não no meu. E vocês vão ver essa notação chamada usada em vez dessa. Eu não vou usar essa coisa. E o motivo é que a gente vai descobrir isso num homework, porque é uma ideia muito ruim chamar essa relação de inversa da R. A resposta é porque ela não é a inversa. Então, você não deveria chamar ela de inversa se ela não é inversa. Agora, a última operação que eu quero definir
e vamos terminar depois dessa. Essa é um pouco mais difícil para enxergar. Quero definir a composição. O que eu vou acabar descrevendo assim. Para definir isso, eu preciso falar qual seria a definição dessa coisa, ok? Mas quero pensar um pouco em black boxes. Então a ideia é que eu tenho 2 black boxes. Imagina se eu perguntar quais são rótulos aqui que eu deveria usar, vocês vão adivinhar corretamente. Seria o quê? Não, seria o BC. Certo. S. E ela tem 2 entradas aqui. E a caixa que eu quero construir, que vai corresponder na composição, eu preciso fazer algo, depois fechar aqui, pintar preto, sei lá o que, essa vai acabar sendo a minha host. E ela vai ter sua luz, claro. Eu preciso falar como ela vai comportar, dado um certo xzinho aqui e um certo yzinho aqui. Qual a ideia? Você bota aqui um certo xy, e essa precisa decidir se ela vai relacionar ou não. Podemos pensar que uma pode ser a ideia de father, e essa pode ser a mesma relação, por que não, de father em pessoas. Agora a ideia é que vocês lembram que a bolinha, às vezes, a gente pronuncia de. Pai de pai, qual relação seria essa? O avô. Certo, agora, português tem, perde esse detalhe. A gente fala avô, mesmo se é pai de pai ou pai de mãe. Em inglês tem o mesmo problema, em grego tem o mesmo problema. Tem linguagem, por exemplo, em sueco, é outra palavra pai de mãe, outra palavra pai de pai. Aí aqui, nesse caso, não seria literalmente avô, seria o pai de pai, certo? Então, queremos definir uma operação de composição que comporta dessa maneira. Qual seria a... Parece que está faltando um bezinho lá, certo? Mas ela vai ser binária, não pode pegar um bezinho. Então, os 2 candidatos óbvios para botar aqui seria o existe bezinho ou para todo bezinho. O existe é bem razoável. Se eu pensar no pai, quando eu vou chamar uma pessoa do meu avô, se existe uma pessoa tal que essa pessoa é pai dela e ela é pai de mim, certo? Não seria se existe para toda pessoa essa pessoa é pai dela e para toda pessoa todas são pais delas. Faz sentido? Ou seja, espero que faz sentido que... Então, como vai comportar esse black box? Vai pegar 2 coisas aqui e vai ficar aqui procurando ver se existe alguma coisa que dá para conectar essas. E se existe, ela vai piscar sim. E se não existe, ela vai piscar não. Fale. Não fez muito sentido, não. Nesse caso... Fale. Porque, por exemplo, o bezinho é um objeto, é uma afirmação. Não, sim, mas olha, elas estão percebendo, nesse exemplo, eram pessoas. Vou botar, sei lá, eu e Tirone aqui. Eu quero ver se a gente vai conectar. Preciso ver se tem alguma pessoa que eu sou pai dela e essa pessoa ser pai de você. Tá? Então aqui faz sentido que isso vai ser objeto. Isso é a verificação que a black box de fora faz. Se eu consigo olhar dentro que ele está fazendo isso. Ficar lá procurando todos os possíveis bezinhos para ver se alguém vai conectar. E é dessa forma mesmo? Sim, aqui exatamente. Seria, existe um bezinho no B, tal que o X, R com o bezinho e o bezinho S com Y. Certo? Aconteceu no meu exemplo que era a mesma relação. Maior aviso que eu vou dar, que metade de vocês vai ignorar, quando é para responder nesse tipo de coisas, só seguir a definição. É não intuição, não coração, não sentimentos, não importa nada disso, só ver se isso verifica. Cuidado, porque em certos livros aparece a mesma coisa na ordem oposta, infelizmente. Para a gente vai ser só assim. Vou voltar na próxima aula para justificar minha escolha de ordem aqui. Vamos terminar com um clicker bem rápido, que tem a ver exatamente com a composição de funções.
deveria saber primeiro que aí vou funcional. Tua intuição é boa para pensar nesses dois lados. Dá para fazer meio que uma relação entre essas duas coisas? Tem para pensar dessa maneira? Não exatamente a coisa, porque eu posso usar uma sintaxe diferente para descrever a mesma intenção até. A sintaxe é bem mais intricada, vamos dizer. Bem, então vou falar porque talvez fica bem longe para uns. A ideia é que uma relação binária de A para A, no próprio A definida, eu estou definindo duas novas funções, relações. Essa que ela é sempre verdade, ou seja, assim, e a outra que ela não aceita ninguém. Poderia escrever aqui, por exemplo, x diferente de x. Qualquer coisa que não vai ser nunca aceita. Tá, eu botei false lá. E temos duas afirmações. A primeira é que o R composto com T é o próprio T. E a segunda é que o R composto com a F, é o próprio F. Aqui a composição, certa composição, aquela definição que acabei de dar. E a pergunta é se eu, a partir desses dados aqui, eu posso concluir alguma das duas. As opções são ambas, apenas a 1, apenas a 2 ou nenhuma. Quem quer chutar para sair, pode chutar para sair. Eu sugiro verificar isso, pelo menos para ter certeza. Não, nada difícil. Se você seguir a definição, que eu sei que apaguei, eu só dei 3 segundos para ver. Essa vale entre x e y se existe um z que pode botar no meio para fazer tudo funcionar. Quem quer votar, pode votar já. Tem alguém que quer votar já? Ok, pegou. Assim que pegar, por favor, baixem os. Ok. Até agora tem uma pessoa que acertou. Ok. 2 pessoas que acertaram. Acho 3. Acho que vamos aproximar do 25%, que é a pior coisa que tem. Pegou a Gilberto também. A Gilberto fez teleport lá, né? Ok, até os dedos. Bem, eu deixo para vocês demonstrar a resposta certa, que eu não vou falar qual é. Vou botar bastante homework para trabalhar e até sexta.